Olá, sejam todos bem-vindos ao Espaço Aldo Academia, o nosso espaço de aprendizagem. Estamos agora avançando um pouquinho mais para apresentar dois conceitos importantes para a matemática, para o entendimento da nossa criança nesses primeiros passos ainda, nessa caminhada, né, nesse processo. Então, eu queria apenas adiantar que quando falamos dentro ou quando falamos fora, nós estamos falando em conceitos. E como quando falamos em conceitos, não tem jeito, né? Tem que explicar, tem que mostrar um e outro para que a criança entenda qual é a diferença entre os dois, ou seja, são ou está dentro ou está fora, está do lado de dentro ou está do lado de fora. E assim que ela dominar esse conceito, esses dois conceitos, ela possa responder de forma adequada às questões que nós apresentarmos. Então nós temos aqui, nesse caso, nesse exemplo bastante simples, nós estamos utilizando uma vasilha de plástico e uma fruta. No caso, pode ser uma laranja. Então, mostrando essas duas configurações, seja a laranja colocada no interior da vasilha, nós queremos então que a criança entenda que nessa configuração a laranja está dentro da vasilha, e nessa outra configuração, ou seja, quando a laranja sendo posicionada dessa forma, a gente define essa configuração como a laranja estando do lado de fora da vasilha, ou seja, aqui a laranja está dentro da vasilha, aqui a laranja está fora da vasilha. Ou seja, tem que conversar, tem que apresentar, tem que mostrar para a criança para que ela consiga perceber a diferença dessas duas configurações e, consequentemente, entender os conceitos, a diferença dos conceitos de dentro e fora, do lado de dentro e do lado de fora. Só para mostrar para vocês que, utilizando a criatividade, é possível trabalhar com diferentes objetos, ou seja, utilizar, ao invés de uma vasilha de plástico, podemos utilizar uma caixa de madeira, uma caixa de papelão, como está apresentado aqui nesses esquemas. Se a gente estiver, por exemplo, numa casa onde tem um automóvel, pode olhar o exemplo da garagem também, utilizar o carro dentro da garagem, outro carro do lado de fora da garagem. Se estiver lá na zona rural, se estiver lá na fazenda, pode ir olhando para o curral e olhar se o boi está dentro do curral, o bezerro está do lado de fora do curral, ou seja, não faltam exemplos para poder ilustrar os conceitos que nós queremos trabalhar. Usando aqui nesse caso uma caixa de papelão e a laranja, usando a mesma caixa de papelão e um limão, poderia ser, ao invés de laranja e limão, poderia ser uma maçã e uma laranja, pode ser um carrinho de plástico e uma caixinha de fósforo, né, ou uma borracha, uma caneta, não vem ao caso, mas o importante é que ao colocar a laranja nessa configuração, a gente perguntar para a criança: a laranja está do lado de dentro ou do lado de fora, a laranja está dentro ou fora da caixa, que ela responda nessa configuração que está dentro, desde que ela já tenha compreendido esse conceito. Então é isso que eu peço a vocês que ajude a explicar à criança a diferença entre esses dois conceitos. Ou seja, aqui tudo está parado, né, mas a brincadeira sendo desenvolvida em cima de uma mesa. Então é para poder colocar, pode ser apenas uma caixa, coloque a laranja dentro da caixa e coloque o limão fora da caixa.
Deixe primeiramente o limão, pode ficar longe da brincadeira, coloque a caixa. Bem, talvez nesse caso aqui seria mais interessante utilizarmos duas caixas, ficaria um pouco mais é, seria um pouco mais difícil, né? Precisaria de mais. Numa delas colocaria uma laranja e, e uma laranja no interior da caixa e no outro deixaria o limão na parte externa da caixa, fazendo essas duas perguntas. A outra alternativa que eu estava pensando aqui agora seria pegar uma única caixa e isso para ainda no processo de passar o conceito para a criança, né? Fazer essa pergunta aqui, ó. Eu acho que com isso a gente deixa a laranja do lado de dentro da caixa e deixa, por exemplo, o limão do lado de fora. Eu acho que isso aqui seria uma ilustração interessante. E pergunta no processo ainda de ensino para ela, poderia falar: a laranja está dentro da caixa e o limão está fora da caixa. Bem, eu acho que ou seja, nesse formato aqui, utilizando apenas três objetos, a caixa, a laranja e o limão, a gente poderia passar bem ajudar a criança a bem fixar esses conceitos do lado de dentro e de fora. Então temos aqui alternativas diferentes de objetos: a maçã, um carrinho de brinquedo, uma laranja, uma caixinha, uma borracha, uma caneta. Podemos trabalhar então aí com uma grande quantidade de exemplos para poder passar os conceitos, passar para a criança os conceitos de dentro e fora. Esse era o objetivo dessa nossa aulinha. Vejo vocês num próximo encontro. Um grande abraço.